Te apresento, Senhor, meu Deus, meu Pai, as vidas. Te apresento as crianças, Jesus. Te apresento aqueles que vão trabalhar. Guarda, dá o livramento, dá o escape. Senhor Deus de misericórdia, tenha misericórdia de nós, dos seres viventes da terra. Senhor, nesse momento, Pai, te apresento aqueles que estão afastados do caminho, que eles possam voltar para o caminho. Resgata, Jesus. Resgata as almas perdidas. Esteja teu coração limpo, não deixa nada sujar o teu coração. Não deixa a amargura dos outros amargar você. Não deixa a frieza dos outros te esfriar. Não é verdade? O coração maldoso é porta aberta para o reino das trevas. Se o teu coração for bom, o Espírito Santo vai estar nele. Mas se o teu coração for mau, os espíritos malignos vão querer te usar. Então, deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa teu coração limpo. Vamos para a palavra que está em Marcos capítulo 10, versículo 17. Falar conosco na sua santa palavra. Que Ele possa nos renovar, nos curar e nos dar a vitória. Que Ele possa nos dar entendimento. Que Ele possa nos limpar com a sua santa palavra. Limpar o teu coração, o meu coração. Indo-se o caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este jovem chegou na presença de Jesus, se ajoelhou e disse a ele o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. Olha que maravilha, né? Esse jovem estava preocupado, querendo saber o que ele teria que fazer para ter a vida eterna. É tremenda essa palavra. Olha, o mancebo de qualidade. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você já perguntou de Jesus o que você tem que fazer para herdar a vida eterna? Como esse jovem que se ajoelhou e prostrou seus pés dele e perguntou a ele: Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Escute, e Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Olha só. Jesus falando, né? Jesus estava como homem na terra. E Jesus disse para aquele jovem: Por que me chamas de bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Então é por isso que nós precisamos ter Deus no nosso coração. Porque se nós não tivermos Deus no nosso coração, não há bondade em nós. Então toda bondade que tem no nosso coração vem de Deus, vem da tua comunhão com Deus, vem da tua comunhão com o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter Deus no nosso coração. Por isso que nós precisamos ter Cristo no nosso coração, porque eles são só um, né? Pai, Filho, Espírito Santo, só é um. Então nós precisamos ter Deus no nosso coração, porque se nós não tivermos Deus no nosso coração, nós seremos mal. Não há bondade em nós. Não há bondade em nós se nós não tivermos Deus no nosso coração. Entendemos? Por isso que nós estamos todas as madrugadas buscando Deus, por isso que nós estamos as horas que nós podemos buscando Deus, buscando a palavra de Deus para o nosso coração. Sem Ele nós não seremos bons, sem Ele nós não somos ninguém, sem Ele nós não conseguimos perdoar, sem Ele nós não conseguimos amar, sem Ele nós não conseguimos ter nada de bom na nossa vida. Por isso que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Acima dos teus interesses, acima do teu marido, acima da tua esposa, acima dos teus filhos. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque você amando a Deus, você vai poder ter Deus no teu coração.
Quando você ama alguém, essa pessoa está sempre no teu coração, não é isso? Quando você ama alguém, essa pessoa está sempre no teu pensamento. Então, quando você ama a Deus, Ele vai estar sempre no teu coração e no teu pensamento. Aleluia. Então, aleluia, Jesus, Ele disse, bom, não há ninguém bom, senão um, que é Deus. Por isso que precisamos ter Deus no nosso coração, para que haja algo bom no nosso coração. Então a gente tem visto tanta maldade, na verdade, nos seres humanos. Hoje a gente vê tanta maldade nas pessoas, tanta frieza, tanto orgulho, tanto soberbo, né? Tanta mentira, tantas pessoas falsas, tantas pessoas cheias de coisas ruins no coração. Por quê? Porque falta Deus. Quando você tem Deus no teu coração, você muda. Há algo bom na tua vida e esse algo bom é Deus. Quando você tem Deus no teu coração, as tuas práticas mudam, os teus pensamentos mudam. Sem Deus nós não podemos ter nada de bom na nossa vida. E as pessoas querem ser felizes, querem ser bons da boca para fora. Mas o seu coração, as suas práticas não são de bondade. As pessoas falam de amor, mas suas práticas não são de amor. As pessoas falam de amizade, mas as práticas não é de amizade. Como falta Deus no nosso coração? Muitos têm Deus na boca, na língua. Falam de Deus, mas não tem Deus no coração. É diferente, né? Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudes alguém, honra teu pai e tua mãe. Então tu sabes os mandamentos, não adulterar. Falando maturidade espiritual. Eu tenho consciência do que eu tenho que fazer certo, do que eu tenho que fazer errado. Aqueles que verdadeiramente têm Deus no seu coração, eles não vão querer viver, estragar a vida dos outros. Eles não vão, as mulheres não vão querer destruir famílias. Quem destrói uma família é quem não tem Deus no seu coração. Mas as pessoas que verdadeiramente têm Deus no seu coração não vai destruir a família de ninguém. E você está acabando com o teu casamento com ciúme. Você está acabando com o teu relacionamento por causa de ciúme. Você está acabando com o teu relacionamento por causa que você não tem Deus no teu coração. Você não tem confiança em Deus. Porque você acha que é você que vai ali, né, segurar o teu casamento. Segura nada. Se não for Deus na relação, você, mulher, nem homem, segura relacionamento. Nem filho segura relacionamento. Quantos homens estão deixando suas mulheres com filhos? Por quê? Porque não segura casamento. O que vai manter o teu casamento de pé é Deus na tua vida, é Deus na vida do teu esposo, é Deus na tua vida. Não é você que vai conseguir segurar o teu casamento. Não é você ter um monte de filho para o teu marido não te abandonar. Se fosse por isso, não existia um monte de mulheres mães solteiras, né? Que foram abandonadas pelos maridos. Então, aleluia, Deus, o que nós precisamos é de ter Deus no nosso coração. É ter Deus no nosso coração. Porque Ele é a base de tudo. Ele é a segurança para o teu relacionamento. Ele é a segurança para a tua vida espiritual. Ele é a tua segurança para a tua salvação. Para a nossa salvação. Então, sem Deus na nossa vida, não temos segurança nenhuma. Deus, a nossa segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pessoas que não têm Deus na sua vida são pessoas inseguras. Mulheres inseguras, homens inseguros, né? Aqueles homens ciumentos que a mulher não pode falar com ninguém. Que a mulher não pode... Quem é esse homem, né? Já estava querendo saber. Homens inseguros, homens que não têm Deus na sua vida, que não têm Deus no seu coração. Homens que não... ou então que se casam com mulheres que não têm Deus no seu coração. Mulheres que se casam com homens que não têm Deus no seu coração e vivem aí esse relacionamento doente, esse relacionamento que te faz mal. Por quê? Porque você casou com alguém que não tinha Deus no seu coração. Porque você casou com uma mulher que não tinha Deus no seu coração. E aí você está vivendo aí em sofrimento. Em vez do teu lar ser um lar de paz,
Em vez do teu lar ser um lar de alegria, tem feito mal, tem te deixado viver sem paz dentro da tua casa. Se você não tiver paz com o teu esposo, com a tua esposa, onde que você vai encontrar paz? Na rua? No bar? No motel? No hotel? Aonde que você vai encontrar paz se você não tem paz na tua casa? Então precisamos de Deus para termos paz na nossa casa, no nosso lar. Sem Deus no nosso coração, não tem coisas boas para vivermos. Mas com Deus no nosso coração, nós temos muita coisa boa para viver. Um relacionamento bom, uma amizade boa, não é verdade? Oh, Senhor da glória, muita coisa para viver bom com Deus. Então, enquanto você não entender que você precisa ter Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, quando você não entender isso, você não vai conseguir viver bem, viver em paz, viver com Deus. Você vive como se não tivesse Deus na sua vida, na sua casa. Você vive como se não tivesse Deus no seu coração. Tem só na boca. Tem medo de tudo, tem medo de perder tudo. Quem tem Deus não tem medo de perder nada. Quem tem Deus não tem medo nem de perder a sua vida. Porque perder a sua vida com Deus é ter a vida eterna. Então que possamos entender que precisamos ter Deus na nossa vida. Sem Deus no nosso coração não tem nada de bom nele. Nada de bom nele. Precisamos de Deus no nosso coração para termos algo de bom. Perfeito Deus, né? Então, não adulterais, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Pessoas que não honram pai e mãe, não vão honrar sua mulher, não vão honrar seu esposo. Mas quando você honra teu pai e tua mãe, você vai honrar teu esposo, você vai honrar tua esposa. Por quê? Porque você sabe o que é honra, você sabe o que é respeito. Se você não consegue respeitar o teu relacionamento, se você não consegue ter respeito pela pessoa que está do teu lado, respeito é a base de tudo. Você tem que respeitar a pessoa que você vive. Você tem que respeitar. Respeito não é prisão. Respeito é saber que você não pode machucar aquela pessoa. Que aquela pessoa que está perto de você merece o teu respeito. Merece que você a valorize. Estamos aprendendo a ter relacionamento, a ter Deus no nosso coração para sair coisas boas do nosso coração. Ele, porém, respondendo, por isso que a palavra de Deus diz, né? A boca fala o que está cheio o coração. Conversa, você conhece o que está dentro do coração daquela pessoa. Se Deus verdadeiramente está dentro do coração daquela pessoa. A palavra de Deus é perfeita, né? Não nos deixa enganado. Não nos deixe enganar. Aqueles que vivem de aparência não permanecem na presença de Deus. Não fica. Não vai ficar na tua vida se Deus está no teu coração. Os que vivem de aparência não vão ficar na tua vida. Porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Né? Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens. E dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha aí. Jesus chega com ele e diz bem assim, ele obedecia os mandamentos. Não foi isso que ele disse para Jesus? Que tudo que Jesus disse, ele disse que fazia. Aí Jesus foi mais profundo agora. Falta a mim uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aí mexeu com dinheiro, né? Eita, quando mexe com dinheiro, as pessoas mostram quem são, né? Quando mexe ali com os bens materiais, as pessoas mostram quem são, né? Olha aí. Agora Jesus sabia quem era ele.
Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe quem é você. Você pode me enganar, eu posso querer te enganar, mas a Jesus ninguém engana. O Senhor disse para o jovem: reparte os teus bens, pega teu tesouro e reparte para os pobres. Já pensou, hein? Já pensou? Você pegar os teus bens e repartir com os jovens, com os pobres, para seguir Jesus. Você que trabalhou para ter o que você tem. Você que trabalhou, que suou, que lutou, que sofreu, que chorou para conseguir suas riquezas. Aí Jesus vem e diz para você: reparte com os pobres, que terá um tesouro no céu. Jesus só estava provando ele. Jesus só estava provando aquele coração. Jesus só estava mostrando para ele o que tinha no coração dele. Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus só queria mostrar para ele que verdadeiramente o que tinha no coração dele, se era Deus, se era Jesus, se era verdadeiramente aquilo que ele estava falando, aquela obediência à palavra. Sem prática da palavra, não tem como ter palavra praticada, verbo vivo em nossas vidas, né? Então, aleluia, Deus, louvado seja o nome. O Senhor só estava mostrando para aquele homem, aleluia, Deus, o coração daquele homem. Então, todas as vezes, quando o Senhor nos prova, Ele vem mostrar o que tem no nosso coração. Ele vem mostrar, aleluia, Jesus, o que tem no nosso coração. Então, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele, agora, olha só, os jovens, ele pensativo dessa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Agora, olha só, o tesouro daquele homem, porque a palavra de Deus diz, né, que aonde tiver o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Então Deus estava mostrando, Jesus estava mostrando para aquele jovem que o coração dele estava cheio do tesouro, cheio dos bens materiais. O que tem dentro do teu coração? Talvez você pode dizer: irmã, não tenho nem dinheiro, não tenho nem casa, né? Mas o que tem de tesouro, de precioso dentro do teu coração? O que tem de precioso? É Deus no teu coração? É Jesus? É teu amor por Cristo? O que tem de precioso no teu coração? Qual é o teu tesouro? É teus filhos? É teu marido? É tua esposa? É tua casa? É teu dinheiro? O que tem de tesouro no teu coração? O que é precioso? O que é mais importante no teu coração? A tua vida com Deus? A tua vida com Cristo? Servir a Cristo? Amar a Cristo sobre todas as coisas? Amar a Deus acima de tudo e de todos? O que tem de precioso no teu coração? Desse jovem, eram os bens dele. E qual é o teu bem que está sendo acima de Deus? Você ama a tua esposa acima de Deus? Você ama teus filhos acima de Deus? Você se ama acima de Deus? Tem pessoas que se amam mais do que amam a Deus, sabia disso? São os seus próprios adoradores. Idolatram a si mesmo. Tem uma idolatria por a sua vida. Então, veja o que é mais importante no teu coração. Veja o que é mais importante. Aí, qual é o teu tesouro? Se não é Jesus, então abra a porta e deixa Jesus ser o mais importante no teu coração. Ele vai já te responder por quê. Por que ele tem que ser o nosso tesouro? Por que ele tem que ser o nosso bem maior? Por causa do início lá do versículo 17. Por causa da pergunta do jovem. O que ele tinha que fazer para herdar o reino do céu? O Senhor vai responder. O Senhor está respondendo. O que nós temos que ter para herdar o reino do céu? Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? Então, se a tua riqueza não é Cristo, meu querido, não tem como você entrar no reino de Deus. Se a tua riqueza não é Jesus, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, não tem como nós entrarmos no reino de Deus. O Senhor só queria mostrar para aquele jovem
que o Senhor não era o tesouro do coração dele, não era o bem maior do coração dele, não era a prioridade. Ele até obedecia aos mandamentos. Ele até obedecia os mandamentos, mas Jesus não era a prioridade do coração dele. Tá entendendo? O Senhor está falando com um crente. O Senhor está falando com pregadores da palavra. O Senhor está falando com pessoas de intercessores. O Senhor está falando com irmãos em Cristo. O Senhor está falando conosco. Esse mancebo, esse jovem, obedecia os mandamentos. Mas o coração dele não era Jesus. O coração dele eram os tesouros, eram os bens dele. O coração dele, a prioridade, não era Jesus. Não era Jesus. É isso que o Senhor está falando conosco. Vocês falam de mim, vocês oram, vocês jejuam, vocês pregam. Mas eu ainda não estou no coração de vocês, porque quando Jesus está no nosso coração, faz toda a diferença. Mudamos o nosso caráter, mudamos as nossas práticas, deixamos de ser mal. Por quê? Porque Jesus está no nosso coração e não tem nenhuma bondade em nós se não vir dele. Não tem nenhuma bondade em nós se não vir de Deus no nosso coração. E a gente está vendo pessoas aí que até obedecem alguns mandamentos, mas não ama a Deus acima de todas as coisas. Preste atenção. Esse jovem disse o quê? Tu sabes os mandamentos: não adulterais, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. O que foi que o jovem disse? Ele porém respondeu: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então tudo isso ele praticava. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-me uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então aquele jovem, ele obedecia os mandamentos, mas quando foi na hora dele tirar o tesouro do coração dele, que foi na hora dele dar os bens aos pobres, aí esse jovem já não obedeceu. Por causa de um mandamento, os outros mandamentos, a prática dele, né? A prática dele em obedecer os outros mandamentos o condenou praticamente. Porque se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, não adianta eu praticar os outros mandamentos. Jesus veio e resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não é verdade? Então esse jovem, quando foi na hora de amar o próximo, ele não pôde repartir os bens. Ele não tinha amor para dar para o próximo. Ele não tinha coisas boas para dar para o próximo. E ainda obedecia mandamento, hein? Mas não obedecia os 2 mandamentos principais. Tem muita gente aí assim vivendo isso. Que o Senhor nos liberte e possamos viver verdadeiramente a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Quando o Senhor falava de riqueza, não está falando de dinheiro. Ele está falando daquilo que é precioso no teu coração. Então não adianta se você coloca um bem maior na tua vida, que esse bem maior não é Cristo, não tem como nós entrarmos no reino de Deus. Então, aleluia, Deus, quando ele fala de riqueza, fala daquilo que é mais importante para você. Riqueza é algo de valor, não é isso? É o teu tesouro, é o teu bem, é algo de muito valor, não é verdade? Então, o que é de muito valor no teu coração? Muitos estão vivendo do engano, muitos querem viver o engano, né? Por isso que eu quero viver a verdade. Quem quiser viver o engano, que viva. Mas eu prefiro viver a verdade. E os discípulos se admiraram desde as suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar-lhe, disse-lhes: filhos, qual difícil é para os que
confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Então, em quem você confia? Na força do teu braço? Em quem você confia? Em você? Em quem você confia? No teu dinheiro? Em quem você confia? No teu esposo, na tua esposa, nos teus filhos? Na tua faculdade? Onde está a tua confiança? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual é a tua riqueza? Se a tua riqueza não é Jesus, você não vai entrar no reino de Deus. Eu não vou entrar no reino de Deus. Posso até obedecer a alguns mandamentos, mas se Jesus não é o meu tesouro, não entrarei no reino do céu. E ele se admirava ainda mais, dizendo entre si: quem poderá então, pois, salvar-se? Olha aqui, ó. Quem poderá então, pois, salvar-se? Eles estavam dizendo: se a gente que tem dinheiro, né? Você que tem seus bens, não pode entrar no reino do céu, eles estavam entendendo isso. Então ninguém vai entrar no reino do céu. Por quê? Porque você quer ter teus bens, você quer ter teu patrimônio, você quer ter as tuas conquistas, né? A tua semeadura, a tua colheita do teu trabalho, né? Eles estavam entendendo isso. Era isso que eles estavam entendendo. Quem que vai poder entrar no reino do céu? Olha só o que Jesus respondeu. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível entrar no reino do céu, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, escute, muito lindo eu acho isso aqui. Em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Em casas e irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então Jesus respondeu: aquele, ó, em verdade eu vos digo que ninguém há. Pedro, né, falou para Jesus, começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro estava falando que tinha deixado o tesouro dele para seguir Jesus. Os discípulos tinham deixado os tesouros dele, os bens dele, para seguir Jesus. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou filhos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Então Jesus estava dizendo: ei, é na terra que vocês vão ter recompensa por ter deixado tudo isso. Você acha que Pedro tinha abandonado a família dele para seguir Jesus? Não. Só que o coração de Pedro, a prioridade era Jesus. Então é isso que o Senhor está dizendo, que no teu coração quem tem que ser primeiro não é teu pai, tua mãe, teu esposo, teus filhos, teus bens, mas Jesus. Ele tem que ser o primeiro no nosso coração. E se nós amamos a Deus acima de tudo e de todos, há esse tesouro aqui na terra para nós. Há essa colheita aqui na terra, como no céu. Como no céu. Você está entendendo? Você está entendendo que não é que você vai abandonar teu pai, abandonar tua mãe, abandonar teus filhos, abandonar tua esposa, teu esposo, para seguir Jesus. Mas é que tudo isso é depois de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo, de todos. E aí você entrará no reino do céu. É isso que ele disse para nós.
Entendeu? Porém, muitos primeiros serão derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros. Interessante, né? Nós estamos num tempo que o amor se esfriou. Aqueles que eram os primeiros, os sacerdotes, na época de Jesus, eles eram os primeiros do que os discípulos do Mestre, não é isso? Os discípulos, eles eram os derradeiros. Os sacerdotes da época eram os primeiros a falar de Deus, a falar da palavra de Deus, esperando a vinda do Filho de Deus. Mas esses primeiros, o Senhor está dizendo aqui, ó, porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Então ficarão por último. E esses, aleluia, Deus, que conheceram a Jesus, que receberam Jesus no seu coração, que entenderam quem é Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, esses serão os primeiros. Você está entendendo? Então, os primeiros, eles ainda não têm o entendimento que os derradeiros estão tendo, que os últimos estão tendo. Interessante, né? Jesus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita, perfeita, perfeita. Então, aleluia, alegremos e regozijemos e amemos a Deus acima de todas as coisas. Que o nosso coração, o maior tesouro, seja Deus, seja Cristo. Que o teu tesouro seja esse Senhor da tua vida, da nossa vida. Então, examine o teu coração e veja se ele é o tesouro dele, se ele é a prioridade, se ele tem sido, aleluia, o que você mais tem de valor, né? E digo para Deus que Deus é que ele é tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Porque os filhos eu não tenho, os filhos eles vivem a vida deles. Então, Deus é tudo que eu tenho. Deus é tudo que eu tenho, porque eu sei que Deus sempre está comigo. Então não adianta dizer, minha família é tudo que eu tenho. Se você disser que a sua família é tudo que você tem, você já está excluindo Deus da tua vida. Mas se você coloca Deus, não, que tudo que eu tenho é Deus. Tudo que eu tenho na minha vida é Deus. Por quê? Porque eu tendo Deus na minha vida, eu tenho tudo. Eu tenho família, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho pessoas que eu amo na minha vida. Mas sem Deus, eu não tenho nada. Não tenho nada, né? Que possamos analisar e examinar. Examinemos o nosso coração. Examinemos qual é o nosso tesouro.